Abençoados, melhor noite. Abençoados com todas as bênçãos nos lugares celestiais, juntamente com Cristo Jesus. Saiba que antes da fundação do mundo, Deus mesmo fez uma promessa de abençoar todos os seus filhos. Na reunião passada, estava falando a respeito desse assunto e disse que falar hoje, Deus te abençoe, é uma mentira. E algumas pessoas me questionaram a respeito desse assunto, falar Deus te abençoe é uma mentira. É uma mentira assim, por quê? Porque na cruz, o pacto que dava valor a Deus te abençoar, acabou. Na cruz, Deus nos abençoou com todas as bênçãos. Então hoje, depois da cruz, essa expressão Deus te abençoe se tornou uma mentira. E você é um abençoado com todas as bênçãos. Uma saudação aqui a todos os nossos colaboradores aí que têm colaborado com que a palavra corra e seja glorificada. Saiba que hoje é a melhor noite da sua vida. Saiba que tudo está bem e receba que Deus mesmo já iluminou os olhos do teu entendimento e você saiba qual é a santa, perfeita e agradável vontade de Deus na sua vida. A palavra corre e segue sendo glorificada, graças a Deus, não é isso? E nós temos sido aí instrumentos para que isso aconteça. Quando eu digo nós, eu digo eu e você que tem aí compartilhado as mensagens, você que já se inscreveu aí no nosso grupo no YouTube, que também é muito importante para que isso aconteça, porque a palavra ela tem que ser divulgada. Nós vamos falar agora um pouquinho aqui na frente a respeito do dom da fé, e diz que a fé ela é pelo ouvir, e nós precisamos falar. E esse canal chamado YouTube, ele nos ajuda muito. O canal chamado Facebook, também da mesma maneira. São ferramentas importantíssimas para que a palavra seja pregada, seja anunciada. Então, abençoados, uma saudação a todos vocês que participam. Muito obrigado pela paciência, né, por aturar e suportar a nossa loucura, como disse o apóstolo Paulo. Uma saudação especial aí a um abençoado que está nos assistindo agora, que na carne ele é meu tio, não é isso? Um abençoado tio Ilson Maia. Abençoado, receba aí, sem limite, para você e para minha tia Cida, a nossa saudação, tá bom? Então, vamos aqui dar início a um tema bem especial, bem excelente, que nós anunciamos aí sobre essa semana, que é o dom da fé. O dom da fé. Sabe que a fé, ela é um dom. Ela não acontece por acaso. E é um dom que foi dado por Deus a todos os seus filhos. Todo filho de Deus tem esse dom. E esse dom foi dado antes da fundação do mundo a todos os seus filhos. E tem um detalhe, nem todos têm esse dom. Somente os filhos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 3, no versículo 2, diz que a fé, esse dom, não foi dado a todos os filhos. Não a todos, não é de todos. Somente aqueles a quem Deus escolheu. Eu sei que parece assim, um pouco de egoísmo da nossa parte, um pouco assim, acharmos que nós somos melhores, mas não é isso, abençoado. Está escrito, aos que Deus escolheu, a este ele predestinou, a este ele justificou, a este ele deu o dom da fé. E é sobre esse dom que nós vamos falar. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, diz assim, bem conhecido nosso, porque pela graça, veja bem, pela graça sois salvos, pela graça, por meio da fé, dom da fé. E isto o quê? A fé não vem de vós, não nasceu em você. Não foi que você acordou assim e de repente resolveu, não, a partir de hoje eu vou ter fé em Deus. Não, não é isso. Está aqui dizendo que é um dom de Deus. Não vem de vós, abençoados. É um dom de Deus. E no versículo 9 diz assim, não vem das obras. Não vem daquilo que eu possa fazer. Não vem daquilo que eu não tenha feito. Daquilo que me escapuliu ou daquilo que me chegue para fazer. Não vem das obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. O dom da fé é algo exclusivo de Deus, que Deus imputou em todos os seus filhos.
Eu sei que muitos dizem assim, porque eu tenho fé, mas qual fé? É a fé essa que é dom de Deus? Porque ontem mesmo aqui no Brasil foi o dia de Nossa Senhora, né? E muitos depositam fé em Nossa Senhora. Dizem, não, eu tenho muita fé. Outros dizem, eu tenho fé em outros santos, eu tenho fé em outras coisas. Mas a fé que o Evangelho diz não é que parte de você, é que Deus imputou em você. Essa que parte de você para alguém, até mesmo para Jesus de Nazaré, lá em Hebreus capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, diz que tem que ser deixada. Não é que vai daqui para lá, de mim para Deus, ou de você para Deus. Não, não. A fé, o dom que o apóstolo Paulo fala aqui, Efésios capítulo 2, versículo 8, que é um dom, é que veio de Deus para você. O sentido mudou. Antes era daqui para lá, agora é de lá para cá. Mudou, é Deus que nos dá esse dom. A fé que está em você e que diz que você tem, é sua ou é Deus que imputou em você? Nós lemos aqui em Efésios capítulo 2, versículo 8. Mas vamos ler agora aqui, Gálatas capítulo 3, versículo 23, que nós precisamos entender o que havia antes da fé. Diz assim, Gálatas capítulo 3, versículo 23. Pegue aí, papel, caneta, sua Bíblia, vá anotando aí para você conferir tudo que nós estamos falando. Gálatas capítulo 3, versículo 23. Diz assim, mas antes que a fé viesse, antes que a fé chegasse, então houve um tempo em que a fé não estava. Porque o apóstolo Paulo, escrevendo aqui aos Gálatas, no capítulo 3, no versículo 23, ele disse que antes que a fé viesse. Então houve um tempo que ela não estava, para poder ela ter chegado. Então, houve um tempo que ela não estava. O que havia, então, antes da fé chegar? O que acontecia no mundo antes que esse dom fosse manifestado aqui no mundo? Continue lendo aí, por favor. Estávamos guardados, olha só, estávamos guardados debaixo da lei. Então, antes da fé chegar, o dom da fé chegar, todos estavam guardados debaixo da lei. Agora, quem é que estava? Aqueles que nasceram antes da cruz de Cristo. Aqueles que nasceram antes desse versículo aqui, Efésios capítulo 2, versículo 8. Antes de Deus imputar esse dom da fé em todos os seus filhos. Porque a fé, ela foi imputada nos filhos ali na cruz. Da cruz para frente, que aconteceu o dom da fé. Antes, o que valia era a lei de Moisés. Era a fé que estava na lei de Moisés. Que não era um dom, era uma coisa natural. Era uma fé debaixo de obrigações. Você fazia o que teria que ser feito, então você demonstrava que estava obedecendo a Deus. E essa fé já terminou. Essa maneira de crer em Deus já terminou. Romanos capítulo 10, versículo 4, diz que o fim da lei é Cristo. O fim dessa fé natural, dessa fé que o homem teria que fazer alguma coisa, foi Cristo ali na cruz do Calvário. Acabou. Não existe mais esse tipo assim, não. Eu vou fazer alguma coisa para demonstrar que eu creio em Deus. Não, abençoado. Esse tipo de fé já acabou. Agora é um dom que está em você, que foi imputado em você. Nós nunca, abençoado, estivemos debaixo dessa lei. Porque nós já nascemos no tempo debaixo do dom da fé. Quando nós chegamos aqui nesse corpo de carne, esse dom já havia sido acontecido, já havia sido imputado. Porque foi lá na cruz, e nós já estamos aqui passando de 2000 anos que Cristo morreu, ressuscitou. Aqueles que estavam guardados debaixo da lei foram somente aqueles que estavam antes da cruz. Por isso que o apóstolo Paulo fala, estávamos ele e mais lá aqueles da época dele. Nós não, nós que nascemos depois da cruz 2000 anos, nós nunca estivemos guardados debaixo da lei. Nós nunca usamos aquele tipo de fé, porque nós já estamos aqui depois da lei. Nós já nascemos. Olha que privilégio que Deus nos deu. Nos guardou lá no paraíso, lá na sua mente, lá no seu coração, para nos colocarmos já dentro de um pacto que a fé
era um dom, é um dom. Não havia necessidade de você se esforçar, de você fazer mais alguma coisa para mostrar que você acredita em Deus, que você crê em Deus. Não, isso já foi imputado aqui no teu espírito. Você já veio com esse dom de fábrica. Isso é um benefício que o fabricante Deus já colocou no nosso espírito, já quando nós nascemos. E diz mais aí, Gálatas 3, 23. Encerrados, olha como é que estava aquele povo. Encerrados para aquela fé. Que fé? O dom da fé. Eles estavam aguardando o dom da fé que havia de se manifestar. Só que já se manifestou. Nós hoje vivemos debaixo do dom da fé. Não é que vai acontecer, já aconteceu. Às vezes nós vemos pessoas procurando e pedindo fé a Deus. Senhor, aumenta a minha fé. Abençoados, o Evangelho fala que esse dom está completo em você. Não existe a menor possibilidade de aumentar. Se fosse possível colocar uma gotinha de fé aí no teu espírito, iria sobrar fé em você. Porque você está completo em Cristo Jesus. E diz mais assim, diz, para aquela fé. Havia, naquela época, uma fé natural, uma fé pelas obras, mas o povo estava guardado para o dom da fé que foi manifestado ali na cruz do Calvário. Era uma fé por obras que havia antes da cruz. Eu não sei se você se lembra, com certeza você lembra, ainda mais você que passou ali no sistema religioso. Havia lá no tempo de Jesus de Nazaré uma mulher que ela tinha uma enfermidade, que era um fluxo de sangue. E já há muitos anos ela sofria com essa doença. E ela colocou no seu coração dizendo o seguinte: se eu tocar em Jesus... Olha a fé dessa mulher. Se eu tocar em Jesus, eu ficarei curado. Mas havia a necessidade de uma obra. Teria que tocar. Ela foi, tocou em Jesus. O que foi que aconteceu? Ela foi curada. Se ela não toca em Jesus, abençoados, com certeza ela não seria curada. Somente a fé que estava nela não seria suficiente para a cura se manifestar nela. Porque o pacto era de obras, o pacto era de se fazer. E mais, a lei de Moisés não combina com a fé. As obras não combinam com a fé, que é um dom. Não, que é um dom. A fé que está imputada em nós é um dom. Aquela mulher lá do fluxo de sangue, ela não tinha o dom da fé. A fé que ela tinha era uma fé natural. Tanto que ela colocou em seu coração, se eu tocar em Jesus, o que vai acontecer? Seria curada, mas teria que tocar, teria que chegar até Jesus para que acontecesse. Gálatas capítulo 3, versículo 12, olha só o que diz. Olha, ora, a lei, o pacto antes da cruz, o pacto de obras, o pacto do que tinha que fazer alguma coisa para demonstrar a fé natural, ora, a lei não é da fé, que é um dom, não tem combinação, mas o homem que fizer essas coisas, por ela viverá. Na lei, abençoados, preste bem atenção. Na lei, primeiro tinha que fazer para depois demonstrar a fé. O homem lá que cometia a infração na lei, ele era chamado a cumprir uma obra. Não adiantava ele chegar lá e falar assim, não, eu estou arrependido, eu creio que fiz errado. Não, você teria que pagar uma obra, porque o pacto era das obras. O dom da fé é crer e não fazer as obras da lei. O nosso pacto agora, o pacto que nós estamos, que é o dom da fé, é diferente. Você crê e não faz as obras da lei. Nós acabamos de falar aqui, vamos repetir. Romanos capítulo 10, versículo 4. O fim da lei é Cristo. Acabou as obras. Agora é o dom da fé. É por fé, crendo. E mais, sabendo que Cristo já fez por você. Você apenas tem que crer. Na sua mente que já está imputado. Se você procurar fazer, você então está diferente do dom da fé. O dom da fé diz que não é para fazer. Olha só, veja bem, você não viu Cristo morrer. Eu tenho certeza que você não estava lá no dia que Jesus foi crucificado, que bebeu vinagre, que espetaram lá o lado dele com uma lança e ele disse que estava consumado. Eu tenho certeza que você não estava lá, mas você crê fielmente que ele morreu e ressuscitou.
sempre, onde você estava, quando alguém falava que Cristo morreu e ressuscitou, com certeza gerava em você um sentimento de fé, gerava em você um sentimento de que não duvidava de jeito nenhum. Você mesmo não sabia explicar. Como é que eu acredito nisso se eu não estava lá? É o dom que Deus imputou em você que nos faz crer sem estarmos lá. Ele que estava lá e morreu, mas nós, pelo dom da fé, nós cremos nessa palavra. Se você crê, disse lá uma vez Jesus de Nazaré, as pessoas lá o apertaram lá sobre um assunto, e ele disse lá para uma mulher, se você crê, você vai ver a glória de Deus. Ele já estava projetando para o futuro, porque lá na época, o pacto da lei, primeiro tinha que fazer. Mas ele falou, ó, daqui a pouco eu não estarei mais com vocês, vou morrer ali na cruz, e aquele que crê em mim, aquele que tiver o dom da fé, verá a glória de Deus. Vamos aqui até Hebreus capítulo 11, precisamos aqui avançar mais um pouquinho, Hebreus capítulo 11, no versículo 1, para falarmos aqui a respeito de fé, que diz assim, ó, ora, a fé, o dom da fé, é o firme fundamento. Sabe o que é um firme fundamento? É um fundamento que não se abala. Pode vir um terremoto que for, pode vir acontecer o que aconteça, mas esse firmamento não pode ser abalado. O apóstolo Paulo, escrevendo aqui um pouquinho mais adiante, ele diz que nós recebemos um reino, uma fé inabalável. E ele diz assim, ó, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, a certeza, a convicção das coisas que não se veem. Esse é o dom da fé. O dom da fé é a certeza do que eu creio, mesmo sem ver. Eu não vejo, mas por causa desse dom que Deus imputou no nosso espírito, nós cremos. E mais, esse dom nos foi dado, abençoados, desde antes da fundação do mundo. Isso não aconteceu quando você aceitou a Jesus como seu Salvador. Isso não aconteceu quando você levantou a sua mão, quando você largou aquelas coisas erradas lá que você fazia. Não aconteceu quando você se batizou. Não, esse dom da fé foi imputado em você desde antes da fundação do mundo. Porque está escrito em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9. Leia comigo aí, um versículo também bem conhecido. 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 9, diz assim, olha só, preste bem atenção, que nos salvou, falando da nossa salvação do nosso espírito, nos salvou e chamou com uma santa vocação. Deus nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras. Veja bem que é igual o dom da fé, não depende de obras, mas segundo o seu próprio propósito, do propósito de Deus e graça, que nos foi dada quando? Em Cristo Jesus, antes dos tempos dos séculos, antes da fundação do mundo. Ele nos chamou, nos salvou com uma santa vocação. O Evangelho diz lá que mediante a fé somos salvos. E diz mais, que esse dom ele não retira. Então, se nós fomos salvos pela fé, e a salvação nos foi dada antes da fundação do mundo, com certeza, abençoados, lá, antes da fundação do mundo, a fé foi imputada em nós, porque havia a necessidade desse dom estar em todos os filhos. Porque, na verdade, é a fé que caracteriza todo filho de Deus. Todo filho de Deus ele tem esse dom da fé. E nos foi dado antes da fundação do mundo, quando ele nos salvou, quando ele nos chamou com uma santa vocação. Então, esse dom está em nós desde antes da fundação do mundo. Desde antes. E Deus não pode tirar esse dom. Romanos capítulo 11, versículo 29. Para você que às vezes diz, não, é que eu perdi a fé e passa por uma situação complicada. Diz, não, a minha fé, agora estou com um pouquinho de fé. Romanos capítulo 11, no versículo 29, olha o que ele diz. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Deus não se arrepende quando dá um dom à pessoa. E nós lemos aqui em Efésios capítulo 2, versículo 8, que a fé é um dom. E Deus não se arrepende, nunca se arrependeu e nem vai se arrepender de ter dado esse dom a alguém. Se ele não se arrepende do dom e esse dom da fé faz parte da salvação eterna, então você não pode perder essa salvação.
Deus não vai tirar esse dom nem a salvação de você. Porque está escrito aqui, ó, porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Não tem como você se perder. Não tem como você perder a salvação. Não vai acontecer isso. Cremos, abençoado, nós cremos nessa palavra, cremos fielmente, não podemos perder a salvação, por causa desse dom, o dom da fé que Deus imputou em nós. Isso não depende das nossas obras, não depende do que eu faça de certo, não depende das coisas que eu venha fazer de errado, porque foi Deus que imputou em mim antes da fundação do mundo, antes das obras. É importante que você entenda isso. A escolha de Deus para quem fosse participar desse dom e dessa salvação, desse chamado santo, que ele disse lá em 2 Timóteo 9, foi feita antes da fundação do mundo. Sabe aquela coisinha errada que você fez? Deus já sabia disso e ele não considerou isso aí. Mesmo assim, ele chamou antes para que as nossas obras não participassem, não atrapalhassem, não viessem danificar a escolha dele. Nós lemos aqui, ó, Efésios capítulo 2, versículo 9, que diz o seguinte: não vem das obras, para que ninguém se glorie. Nada do que você fez de errado vai atrapalhar, vai tirar a sua salvação. E nada do que você faz de certo vai te dar pontos para ser salvo. Porque a escolha, esse dom nos foi dado antes da fundação do mundo. E agora, como é que funciona esse dom em nós? Porque ele já está. Nós já vimos, já entendemos que o dom de Deus, o dom da fé, já está imputado aqui no nosso espírito e foi dado por Deus desde antes da fundação do mundo. Agora, é necessário saber como funciona isso em nós, porque esse dom foi dado a todos os filhos. Quando eu estava lá na religião, lá cortando o pescoço de galinha lá e fazendo aquelas coisas erradas, o dom já estava em mim. Quando eu estava lá na religião, me batizando, jejuando, subindo em monte, participando de Santa Ceia, entregando dízimos, esse dom já estava em mim, mas eu não entendia. Agora, é importante você entender como que esse dom funciona em mim. 2 Coríntios, capítulo 4, abra sua Bíblia aí, por favor. 2 Coríntios, capítulo 4, o versículo é o versículo 13. Vamos ler aqui, diz assim: e temos, veja bem, olha o tempo do verbo, temos, não é que vai ter, não, já temos, portanto, o mesmo espírito de fé, espírito com E minúsculo, um comportamento, e temos o mesmo comportamento de fé, como está escrito. Veja bem, isso aqui está escrito. Isso aqui não é invenção nossa. Está escrito. O que é que está escrito? Cri, não é fiz, ou vou fazer, ou deixei de fazer. Não. Cri, por isso falei. Cri, por isso falei. Nós cremos também. Por isso também falamos. A fé, ela traz um comportamento. E que comportamento é esse? Um espírito de fé. Tem um comportamento. Eu sei que Tiago disse que a fé sem as obras não tem valor. O comportamento de Tiago para acompanhar a fé eram as obras. Mas Tiago escreveu, foi lá para os judeus, não tem nada a ver com os gentios, é outro tipo de fé. Agora, a fé que é um dom, diz aqui que temos, olha só, vamos ler de novo. Temos, portanto, o mesmo espírito de fé. Como está escrito, cri, por isso falei. Como é que é isso? Crer e falar. Escrevendo aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que sem crer, sem fé, é impossível agradar a Deus. E aqui ele está dizendo aqui, cri, por isso falei. Mas falar o quê? Falar o que está escrito no Evangelho, de Romanos até Hebreus. Olha, nós falamos assim, nós somos abençoados. Efésios capítulo 1, versículo 3. Por que nós falamos isso? Não é porque nós vemos muitas das vezes isso. Não, nós falamos porque está escrito, como está escrito. Você tem que falar o que está escrito no Evangelho.
Isso que é uma demonstração de fé. Quando mesmo você vendo o contrário, mesmo você sentindo o contrário, mesmo as coisas à tua volta, na tua vida, na situação, está diferente do escrito, mas crê, por isso falei, o dom da fé nos leva a falar o que está escrito. Nós falamos assim, nós não temos pecado, mas às vezes nós nos encontramos em situações que parece que o pecado está, mas está escrito, como está escrito, Hebreus capítulo 9, versículo 26, que um dia, lá naquela cruz, Cristo aniquilou para sempre o pecado. Então, o que é que eu vou falar? Se eu creio no Evangelho, se eu tenho o dom da fé em mim, eu não tenho pecado. Por quê? Porque eu não faço nada errado, porque eu me comporto muito bem? Não, é porque está escrito, o Evangelho diz que eu não tenho pecado. Por isso que nós falamos, como está escrito. Também está escrito que eu sou perfeito. Está escrito que você é perfeito. Por que nós falamos isso? Porque quando eu olho para você, eu vejo você nessa carne uma pessoa santa? Não, porque está escrito em Hebreus capítulo 10, versículo 14, que com uma só oferta, lá na cruz, o sacrifício de Cristo nos fez perfeitos para sempre, aqui no Espírito. Eu creio. Por quê? Eu tenho o dom da fé. Assim, abençoados, que funciona esse dom em nós. Você está chamado a falar, a crer naquilo que está escrito. Não é naquilo que você vê. Agora, para falar, veja bem, para você falar o que está escrito, primeiro você tem que ouvir. Ouvir. Não é ler, é ouvir. Olha só, Romanos capítulo 10, no versículo 17, porque nós temos visto aí abençoados falando, até abençoados em graça mesmo, falando que leram muito a Bíblia, aí então agora entendem que são abençoados, entendem que são perfeitos, que não têm pecado. Outros passaram a noite assim em profunda oração e fizeram muito jejum e agora eles entendem, né, o Evangelho da Graça. Vamos ver aqui o que diz aqui, Romanos capítulo 10, versículo 17, está escrito assim, de sorte, de maneira que a fé, o entendimento, o conhecimento, é de que maneira? É pelo ouvir. O conhecimento do Evangelho da Graça de Deus é pelo ouvir. Mas ouvir o quê? Porque ouvir, nós ouvimos muita coisa. Escrevendo a Tito, lá no capítulo 1, versículo 10, versículo 11, o apóstolo Paulo diz que para se tomar um certo cuidado, porque há muitos faladores vãos, principalmente os da circuncisão. Então você tem que saber o que você está ouvindo. Segundo o apóstolo Paulo, o apóstolo da graça, que recebeu a revelação de Deus, ele diz o seguinte, que de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. Aqui é que está uma grande confusão. Aqui é que está alguma coisa que você precisa entender. Porque a palavra de Deus é o Evangelho da Graça, as 14 cartas que foram entregues ao apóstolo Paulo. O Evangelho não foi entregue, não foi revelado a 4 pessoas, a 4 homens. Foi entregue a um só. E esse homem é o apóstolo Paulo. Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos. Você não pode pegar esses livros e ler achando que você está lendo, não pode pegar esse livro e falar e achar que está falando do Evangelho, porque não são Evangelho, são livros históricos, verdadeiros, que contam a história de Jesus de Nazaré, quando ele ainda estava vivo. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Hebreus, no capítulo 9, no versículo 15 e 16, diz que para o testamento ter valor, o testador tem que passar pela morte. E Cristo estava vivo. Então, esses livros não podem ser chamados de evangelho. Então, quando Paulo diz aqui, em Romanos capítulo 10, versículo 17, que o ouvir é pela palavra de Deus, é no evangelho da graça, que foi revelado a ele, lá no paraíso, e ele deixou escrito de Romanos até Hebreus. Não existe, abençoados, é mais de um evangelho. É um só evangelho que está escrito em 14 cartas. Havia, antes da cruz, o evangelho da circuncisão, que foi dado a Pedro. Depois da cruz, o evangelho da incircuncisão, que vem junto com o dom da fé, que foi revelado unicamente ao apóstolo Paulo. Não existe mais de um apóstolo na graça de Deus.
Eu sei que existem por aí hoje muitos apóstolos, mas eu gostaria de ler aqui com você, é Romanos capítulo 1, versículo 5, que para você entender o dom da fé, você tem que também entender que esse evangelho foi revelado somente a um apóstolo. Romanos capítulo 1, no versículo 5, ele diz assim, ó, pelo qual recebemos a graça, artigo definido, a uma só, a graça, e olha só, né, é o artigo definido, apenas um, o apostolado. E aonde que estava esse apostolado? Em Paulo. Foi Paulo que foi até o paraíso, levado por Deus, e lá Deus explicou a ele a revelação do evangelho. Não adianta você procurar o dom da fé em outro apostolado, porque você não vai achar. Somente o apóstolo Paulo recebeu essa revelação para a obediência da fé entre todos os gentios, todas as nações, todas as gentes, pelo amor do seu nome, pelo amor de Cristo Jesus. Então, abençoados, precisamos entender isso. Ó. Só existe um apóstolo, só existe uma graça, aonde nós encontramos o dom da fé. Se você se meter em outro apóstolo, se você se meter no evangelho da circuncisão, você não vai conhecer, não vai funcionar em você o dom da fé, porque lá não existe outro evangelho. Voltamos aqui a 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13, que ainda ficou aqui algumas coisinhas aqui que nós gostaríamos de falar. 4:13. Vamos ler aqui mais uma vez. E temos, olha só, portanto, o mesmo espírito de fé, como está escrito. Cri, por isso falei. Nós cremos, também por isso nós falamos. Quando nós confessamos a palavra da graça, veja bem, a palavra da graça, que diz que nós somos abençoados, que diz que nós somos perfeitos, que diz que nós somos santos, somos irrepreensíveis e que temos em nós o dom da fé, aí então a fé funciona. Aí então esse dom começa a funcionar na nossa vida. Assim é que funciona em nós, é falando, confessando o que está escrito e com conhecimento, sabendo que esse evangelho, essa graça foi revelada a um só apóstolo. Não existe mais de um. Com conhecimento, os benefícios de viver por fé tem que ter um comportamento, um conhecimento. Não é apenas você se meter dentro de uma igreja chamada evangélica, ou se meter dentro de uma religião e falar que você tem fé em Deus, acender lá uma vela, ou então se batizar nas águas, falando que você está fazendo porque tem fé em Deus. Isso não vai funcionar. Nós confessamos o evangelho da graça de Deus, confessamos aquilo que está escrito. Olha, veja bem, nós confessamos que temos saúde, e muitas das vezes não se manifesta a saúde no nosso corpo. Mas por que nós confessamos isso? Está escrito, 2 Coríntios, capítulo 4, no versículo 10. Diz assim, ó, trazendo sempre por toda parte, aonde quer que você vai, em qualquer lugar, trazendo por toda parte a mortificação, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo no nosso corpo. Para quê? Para que a vida de Jesus se manifeste também em nossos corpos. Muitas das vezes, nós não vemos essa manifestação. Nós confessamos, mas tem um comportamento. Qual é o comportamento? Procurar o médico. Não é você confessar e ficar em casa esperando que aconteça. Não é isso, abençoado, não é isso. Porque, infelizmente, nós conhecemos abençoados que não, o Evangelho diz que eu sou curado. E é verdade, você é curado. Mas Deus, ele manifesta isso de várias maneiras. E tem que ter um entendimento, um conhecimento. Nós falamos, nós confessamos aqui, ó, nós somos prósperos, nós somos ricos, porque está escrito, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9, diz que Deus, sendo rico, se fez pobre, não que ele fosse pobre, ele se fez pobre para que pela pobreza que manifestou nele lá na cruz, nós fôssemos enriquecidos.
Nós confessamos isso, mas o que nós fazemos? Vamos procurar um trabalho, vamos trabalhar, mas confessamos a palavra da justiça, confessamos o que está escrito aqui no Evangelho, e assim se manifesta na nossa vida o dom da fé, porque nós cremos, não porque nós vemos, mas pelo que está escrito. Tudo, abençoado, tudo debaixo do controle de Deus. Vivemos em segurança. Hoje o mundo está de uma maneira, principalmente aqui a nossa cidade aqui, muita insegurança, muita confusão, mas Hebreus capítulo 6, versículo 19, vamos ler aqui, ó, Hebreus capítulo 6, versículo 19, diz assim, ó, a qual temos como âncora da alma firme e que penetra até o interior do véu. Temos essa segurança. O dom da fé nos dá uma segurança. Não vivemos em temor. Nos cuidamos, nos guardamos. Nós falamos aqui sempre. Eu sei que Deus, Ele nos cuida, Ele nos protege desse vírus que está aí, que está assolando aí o mundo. Mas nós tomamos os nossos cuidados, porque o dom da fé que está em nós nos dá, não é uma fé cega que você vai fazer, viver de qualquer maneira. Não é isso, abençoado. Crer no que está escrito e viver de maneira correta, como diz o Evangelho, tranquila, porque o Evangelho é a âncora da alma que nos dá essa segurança. E como nós falamos, vamos repetir, tudo debaixo do controle de Deus. A nossa segurança está em Deus. Lá o salmista já falava, lá, né? Uns confiam em cavalo, outros confiam nos homens, mas nós confiamos nesse dom que Deus colocou na nossa mente. Nos está escrito, de Romanos até Hebreus, que é suficiente para que nós possamos estar aqui, vivendo aqui muito bem. Temos o dom da fé. Então, fique claro que nós temos o dom da fé. Nós lemos aqui Efésios capítulo 2, versículo 8, diz que pela graça sois salvos mediante a fé. E isto não vem de vós, é um dom de Deus. E também temos o conhecimento da graça. Isso que é importante, porque todo filho, todos os filhos, sem exceção, têm esse dom imputado no seu espírito. Todos eles. Não importa onde que ele esteja, não importa a religião que ele está, não importa a vida que ele está levando, não importa se é um filho, ele tem o dom da fé. Agora, o que falta é o conhecimento da graça de Deus. O conhecimento de Deus. O que nos habilita a reinarmos em vida. Esse conhecimento que nós temos aqui, ó, que é o dom da fé que está em nós, do Evangelho da Graça, é que nos habilita a vivermos reinando nessa vida, vivendo em tranquilidade. Romanos capítulo 5, versículo 17, diz que quem recebe a abundância dessa graça, a abundância desse conhecimento, vai reinar em vida. Porque filhos abençoados, todos são salvos, todo filho é. O dom da fé, todo filho tem. Mas agora, o conhecimento é Deus quem dá. É necessário que você tenha esse conhecimento para você ter uma vida com tranquilidade aqui, ó, na sua mente. Viver tranquilo, sabendo que você não vai se perder, sabendo que Deus não vai te deixar, porque desde antes da fundação do mundo, Ele te escolheu, e viver tranquilo, abençoado, mas com conhecimento do Evangelho da Graça. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim, ó, Romanos capítulo 12, o versículo nós lemos aqui bastante, bem conhecido nosso, que diz assim, ó, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, conhecimento. É necessário você conhecer o Evangelho da Graça. E esse é o nosso trabalho aqui. Assim como nós recebemos, nós alcançamos, fomos alcançados por esse conhecimento, então nós falamos para que outros possam conhecer, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Somente com o conhecimento do Evangelho. Não é com a salvação. Quando você entende que você tem esse dom, que você é santo, que você é perfeito, quando os teus olhos, o teu entendimento são iluminados por Deus, aí então
você passa a desfrutar desse dom que é o dom da fé. E você passa a entender que você é um filho, que você é amado, que você é santo. E diz aqui em Romanos capítulo 4, volte mais um pouquinho aí, Romanos capítulo 4, versículo 17. Olha o que diz. Como está escrito? A nossa garantia aqui é essa, porque muitas pessoas, muitos, não são poucos, nos chamam de doido, nos chamam de louco, e muitos nos deixam porque dizem que nós estamos inventando aqui uma nova doutrina. O dom da fé não é uma nova doutrina, como está escrito. Está escrito, tudo que nós falamos aqui, abençoados, está escrito. Olha só, como está escrito: por pai de muitas nações te constituir, falando aqui de Abraão, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos. E olha o que ele faz. Olha só o que Deus faz. Chama as coisas que não são como se fossem. Assim que nós fazemos, igual o nosso Pai. Chamamos à existência aquelas coisas que ainda não aconteceram, como se já tivesse acontecido. Mas é que eu não estou vendo. Sabe o que acontece, abençoados? As coisas na nossa vida, elas acontecem de acordo com o tempo de Deus. Porque você é um filho de Deus. E Deus não vai te dar alguma coisa que não vai te fazer bem. Não vai, abençoar, não adianta. Você crê. Por exemplo, eu tive um filho, hoje ele não está mais, mas uma certa vez, ele tinha mais ou menos uns 14 anos, e ele veio me pedir uma moto, daquelas bem potente, 450, 500 cilindradas, olha, uma coisa assim espetacular. E eu tinha condições de dar aquela moto para ele. Você acha que eu dei aquela moto para ele? E ele merecia, era um bom filho. Por que eu não dei? Porque eu sabia, no meu entendimento, no meu conhecimento, que seria mal para ele, não seria bom. Ele ficou triste, chorou, reclamou. Assim é o nosso Pai Deus. Você pode pedir alguma coisa, ele confessar, achando que é bom para você. Mas ele é o nosso Pai, ele sabe o que é melhor para você. E no tempo certo, ele vai manifestar na sua vida. E se não manifestar? Porque não seria bom para você, abençoado. Então não adianta fazer como fazem os nossos irmãos da religião, chorar, deixar de se alimentar fazendo o tal jejum, sair de casa e ir lá para o monte, querer falar com Deus lá no monte. Porque se não for da vontade dele, se ele entender, ele é o Pai, ele entender o que você está pedindo, não for o melhor para você, ele não vai dar. Não adianta. Nem que com o dom da fé, você precisa entender isso, que as coisas só vão acontecer de acordo com o tempo de Deus. Nós temos um Pai zeloso que cuida de nós. Ele só vai fazer manifestar na nossa vida aquilo que ele sabe que vai ser o melhor para você. Não adianta você querer aquilo que não vai. Eu desde os meus 14, 15 anos, que eu venho confessando, eu venho orando a Deus por alguma coisa na minha vida. Já passei dos 50 e ainda não aconteceu. Até algumas pessoas já me falaram, olha, você pode parar porque já não dá mais tempo. Até em mim mesmo, né? Já me veio na minha mente, parece que não vai acontecer. Não, porque não foi o tempo e talvez não venha. Porque Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para você. Tudo que te vem, abençoados, não vem por acaso. Tudo tem um propósito de Deus. Creia nisso. O dom da fé que está em você te faz entender o filho que você é. Ser obediente a teu Pai. Entender que não se veio é porque ele não quis, abençoado. Não foi o tempo determinado por ele. Então, abençoado, nós concluímos aqui, vamos concluir em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. 2 Coríntios, capítulo 5, o versículo é o versículo 7. Por quê? Porque, veja bem, porque andamos, vivemos, passamos aqui o nosso tempo aqui, de que maneira? Por fé, pelo dom da fé. O apóstolo Paulo, quando fala de fé, veja bem, é o dom da fé, aquele dom que foi imputado em você desde lá
antes da fundação do mundo. O apóstolo Paulo tem algumas coisas que o apóstolo Paulo ele não fala, porque é da cruz para frente. E a fé natural é alguma coisa que ele não trata. Quando ele diz aqui, ó, andamos por fé, andamos pelo dom da fé, e não pelas obras, e não por aquilo que nós vimos, não por aquilo que você possa sentir. Não é pelas coisas que você vê, não é pelas coisas que você sente, não é pelas circunstâncias do mundo, não, porque a bolsa de valores está em alta, então eu vou fazer assim, não, a bolsa caiu, então eu vou ter que mudar. Não é isso, abençoado. Nós andamos pelo dom da fé, por aquilo que está escrito aqui, ó, nas 14 cartas. Eu sei que uma época da minha vida eu gostava muito assim de ver o horóscopo, né, para saber o que estava acontecendo. Muitas vezes, muitas pessoas têm esse costume, né? Não sai de casa antes de lá, agora não é mais no jornal, né? Agora é lá no YouTube, no Google lá, e ver como vai ser o seu dia. Você quer saber como é que vai ser o seu dia? É só você ver aqui nas cartas do apóstolo Paulo. Sempre conduzido em triunfo. Venha que venha, aconteça o que aconteça, o seu dia vai ser sempre conduzido em triunfo. Por quê? Porque está escrito aqui, ó, andamos por fé, não andamos por vista. Ah, mas você não sabe o dia que eu passei hoje. Eu não sei, mas o teu pai sabe. Aquele que te cuida, aquele que colocou em você o dom da fé, ele mesmo tratou do seu dia. Abençoados, fique bem, fique tranquilo. Esse dom da fé que está em você te faz ver além do alcance. Como diz um desenho que tinha aí na televisão, que eu gostava muito, que agora acabou, né? A visão além do alcance. O dom da fé te faz entender além daquilo que você está vendo, te faz entender além daquilo que você está sentindo. Às vezes o corpo está gemendo, mas você entende, você sabe que você não anda pelo aquilo que você sente. Você não é o que você vê no espelho, você não é o que a sua carne sente. O dom da fé te faz entender que você é um filho amado, um filho querido, e não anda segundo o que você vê. E no momento que você for sacado desse corpo, o nosso papai vai estar lá nos esperando, porque esse dom que ele colocou em você não foi para você se perder, não foi para você andar por aí de qualquer maneira. Ele te colocou para te segurar, para ter a certeza, para ter a convicção que de maneira nenhuma você vai se perder. Andamos pelo dom da fé, não por uma fé natural, não é pela nossa fé. Eu ando assim porque eu creio assim. Não, não é isso. Nós andamos pela fé do Evangelho da Graça, que é o dom da fé. Abençoados, recebo que você tenha aí uma excelente noite. Eu recebo que tudo está bem aí na sua vida, que o que você ouviu aqui hoje tenha te feito bem, e recebo que vai melhorar aí o seu dia amanhã e que tudo te vai bem. E se essa palavra te fez bem, te trouxe alegria, assim como trouxe para mim quando eu ouvi essa palavra, o dom da fé, quando eu descobri que eu tenho o dom da fé, se te fez bem, compartilhe essa mensagem, se inscreva lá no canal do YouTube para que a palavra corra e seja glorificada e salve outras vidas, não no espírito, mas na vida diária, porque esse dom ele nos salva nessa vida aqui diária, né? Porque o abençoado passa por aqui, não entende que é um abençoado. É como diz o apóstolo Paulo escrevendo lá aos Gálatas, né? É um herdeiro, mas não sabe, aí vive como menino, vive como escravo. Se você quer nos ajudar a libertar esses filhos que estão com algemas na mente, compartilhe, participe aí com seus amigos, se inscreva aí no nosso grupo, compartilhe a mensagem nos seus grupos aí do Facebook, para que a palavra corra e seja glorificada. Abençoados com todas as bênçãos, tenha aí uma excelente noite.